Boa noite, família! Feliz ano novo para todos vocês. É realmente uma satisfação estar com vocês hoje aqui. O dia não poderia ser melhor para trazer essa figura ilustre do episódio de hoje. Poderia dizer aqui que é um grande expoente da política brasileira e mineira especificamente, tendo em vista a sua atuação constante e combativa nas redes sociais. Eu poderia falar que é um menino extremamente inteligente, futuro médico, grande admirador do Dr. Enéas Carneiro, que eu também sou admirador. Para mim foi o melhor presidente que nós não tivemos, foi o Dr. Enéas. E eu poderia falar de várias formas, mas eu vou apresentar ele de outra forma, de outro jeito. Vocês vão gostar. Quem vem falar com a gente hoje aqui é um rapaz de nome extremamente sexy, pegado emprestado do planeta mais charmoso do nosso sistema solar. Porque é o planeta que tem uma bolinha e um anel em volta. Sabem qual é esse planeta? Sabem? Saturno. Além disso, foi eleito aqui pelo Conselho Estratégico do DivPod como o prolator da melhor cantada de 2024. Sim, a cantada da arrumação cromossomial específica. Com vocês, comigo, com todos nós hoje, Arthur Saturnino, meu amigo, muito obrigado por ter vindo aqui dar uma moral para nós. Obrigado você, Daniel. É uma Tamo satisfação estar aqui conhecendo você pessoalmente, para a gente bater um papo legal. E eu devo ao Dr. Enéas o bem mais precioso que eu tenho na minha vida, né, que é a Camila. Através do Dr. Enéas, com essa cantada que você citou, eu consegui conquistar a Camila. É arrumação intracromossomial específica. Arrumação intracromossomial específica. Cara, olha aí, tá vendo? Além de tudo, é um romântico e incorrigível, nosso amigo Arthur Saturnino. Cara, você pode. Eu posso, você pode. Se nós pode... DivPod. DivPod. Tamo junto, meu amigo. Então, arrumação intracromossomial específica. Essa é a certa, não é Essa isso? é a certa. A arrumação intracromossomial inespecífica é a do pessoal da esquerda. É o pessoal da esquerda. Tá que certo. Quanto mais arrumação intracromossomial específica a pessoa tem, mais capacidade intelectual ela tem. Quanto menos capacidade intelectual. Mas é muita inespecificidade para uma arrumação intracromossomial de uma galerinha aí, hein? Meu Deus do céu. Arthur, vamos lá. Assim, na tora. Cara, me fala um pouco de você. Nós vamos chegar lá e nós vamos falar na sua atividade ali de influencer, de vídeos, mas me conta um pouquinho da sua história e conta para todo mundo que tá ouvindo ali e que pode te conhecer melhor. Desde quando você é nascido onde? O que você fazia quando você era menino? Fala pra gente aí, conta aí. Eu sou nascido aqui em Divinópolis, né? Meu nome é Arthur Saturnino, como você explicou. O Saturnino vem do meu avô, que se chamava Secundino Saturnino. Tem até uma história bem engraçada a respeito do meu avô. E uma vez ele chegou naquela loja de sapatos Catuxa, e antigamente tinha que fazer um cadastro para comprar lá, e a moça perguntou qual que era o nome dele. Ele falou assim, é o nome mais feio que você já viu na sua vida. Aí a moça, não é o nome mais feio que eu já vi não, porque tem um cliente aqui que tem um nome mais feio. Ele, qual que é ele? Ela, Secundino Saturnino. Ele é eu mesmo que chamo Secundino Saturnino. Então o Saturnino vem do meu avô por parte de mãe. Eu nasci aqui em Divinópolis, o meu pai é de Perdigão e minha mãe é daqui de Divinópolis mesmo. Que bacana, cara. E me conta, na sua infância, como é que você foi trilhando seu caminho para política, para medicina, que você está estudando agora também? Eu tenho um irmão que é médico. É? Qual a especialidade dele? GO, ginecologista e obstetra. Muito bom, cara. Assim, na minha infância eu cresci no bairro Bom Pastor. Uhum. Com 12 anos de idade, minha família mudou para o centro. Então eu estudei a maior parte da minha vida ali na Escola São Francisco de Assis. E depois fui para o Dona Antônia Valadares. No Dona Antônia Valadares, quando eu estava no ensino médio lá, estava na época da eleição, né, da Dilma contra o Aécio Neves. Então lá foi quando eu comecei a me interessar mais por política. Até em 2013, um amigo meu, o Gustavo Nauter, o vô dele era reservista do Exército, e naquela época já ele me mostrou uma revista onde tinha uma reportagem a respeito do Bolsonaro, em 2013. E ele falou assim, o meu vô me disse que o Bolsonaro vai ser presidente do Brasil. Há muito tempo atrás, o vô dele já dizia isso. E naquela época eu era uma pessoa de esquerda. Sim. Não, todo mundo é. Aquela velha história. Se você não é de esquerda até seus 20 e poucos anos, é porque você não tem coração.
você continua de esquerda depois dos seus 20 e poucos anos, porque você não tem cérebro, não é Exatamente isso? isso. Como eu era muito inocente, não tinha muito Sim. conhecimento pelos livros, nem gostava muito de escola, de estudar. Uhum. Hoje que eu gosto mais de estudar, naquela época eu não gostava. Então eu acompanhava a manada, né, o discurso fácil da esquerda que compra a juventude, que é um discurso muito atraente. Naquela época eu fazia campanha explicitamente para Dilma. E esse meu amigo já falava que o Bolsonaro ia ser Caraca, presidente então da você chegou a República. fazer campanha pra Dilma. Fiz campanha para Dilma. Caraca, velho, essa realmente é furo de reportagem. É. Mas aí, continua. Aí naquela época, eu gostava muito de um programa, que não sei se você conhece, que passava no Discovery Channel, chamado Storm Chasers, que eram os caçadores de Sim, tempestade, sim, caçava sim, sim. tornado, essas Sim, coisas. sim. E através daquele programa eu comecei a me interessar pelo assunto da meteorologia. E comecei a estudar para prestar vestibular para meteorologia no Instituto de Ciências Atmosféricas, lá em Maceió, em Alagoas. Com 17 anos eu passei e fui cursar meteorologia lá em Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas. E assim, por ser no Nordeste, é o antro do esquerdismo. Então, lá no Nordeste, na Universidade Federal de Alagoas, cursando meteorologia, eu comecei a ter contato mais direto com a ideologia de esquerda. E nesse caminho eu perdi muitos amigos para essa ideologia, que teve a mente assim, porque a Universidade Federal literalmente é uma máquina de moer cérebros, né? É A- igual droga. É. A gente perde amigo pra droga, perde amigos pra ideologia de esquerda. É normal. Então, assim, a militância dos professores de esquerda na Ah, se- Universidade Federal, eu vivi isso assim na pele. Eu vejo O que André que teve aqui, inclusive, abraço, André, falou exatamente isso. Que ele despertou, inclusive, pra política em função de uma militância muito forte que ele recebia pra esquerda. Na verdade, mais especificamente, falando mal do Bolsonaro, pelo que eu me lembro. E aí ele foi correr atrás de informação e percebeu que não era bem isso. Então, essa história ela se repete, né? exatamente. E assim, eu vejo que naquela época eu constatei que a pessoa, o jovem que entra na Universidade Federal, ele entra com alguns valores morais dentro de si, trazido da família, bem assim sólido, né? E a Universidade Federal pega isso da pessoa e tira. A pessoa meio que vira um boneco de ventríloco ali para o pessoal da esquerda, né? Uma massa de manobra de tanta doutrinação ideológica que tem. Então, nessa época, até para me blindar disso, aí eu comecei a me informar melhor a respeito da política, ver se o que os professores diziam realmente condizia com a verdade. E nesse momento, assim, foi que eu conheci a Camila também. E a Camila foi um divisor de águas, assim, uma quebra de paradigmas na minha vida, de me trazer do lado obscuro da força, né, da esquerda, para o lado da luz mesmo, Então, da quando você direita. conheceu ela, você era. Não de esquerda, mas você. Me explica então, se situa. Ela já. Vocês dois já tinham o mesmo pensamento ou um influenciou no outro? Politicamente falando. A Camila é mais de direita, né, que eu. Sim, Pelo menos na época, né? na época, né? Eu era uma pessoa assim, mais de centro-esquerda. Na época eu ia até votar no Ciro Gomes. Eu não Certo. queria votar na esquerda mesmo no PT, né? No Haddad, No isso foi em Haddad. 2018. Aham. Então eu, assim, eu Mas você ia votar no Ciro. ia votar no Ciro, porque eu achava ele uma pessoa mais inteligente. Olha que louco isso, tá vendo, gente? É importante esse tipo de informação, porque a gente olha hoje pro perfil lá do Saturnino Brasil, você fala, esse cara aqui é bolsominion desde criancinha, é nada, tá vendo? Nada. É, É que nem o Raul Seixas diz, né? Prefiro ser essa metamorfose metamorfose ambulante do que ambulante. ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É. Naquela época eu me identificava mais com o Ciro, por causa da intelectualidade dele, porque querendo ou não, ele pode ser uma pessoa mais centro-esquerda, a gente vê que ele é uma pessoa que domina a oratória, Sim, é uma não é pessoa bobo não. inteligentíssima, né? Não, oh, Que tá tem louco. uma retórica. Sim, sim, Então sim. eu não queria, eu já tinha Acho que é ido. advogado, Ciro, se não me engano, é formado em Direito, não tenho É, certeza, mas eu acho que sim. ele é advogado, É ele também advogado, né? estudou Pois é. astrofísica em Aí, ó. Harvard, é uma pessoa bem inteligente. Sim. Então eu já tinha me desvencilhado um pouco da esquerda, porque eu já estava me informando mais. Então eu também não tinha aquela visão tão assim que eu tenho hoje da importância do Bolsonaro para o cenário político do Brasil, né? De acordar uma direita, de fazer um contraponto às ideias da esquerda. E quando eu conheci a Camila que foi me fornecendo informações da guerra ideológica que a gente estava vivendo no Brasil e no mundo, né? Essa guerra cultural e da importância de não votar no Ciro Gomes, que não tinha nenhuma chance de vencer, que ia abrir caminho para o Haddad vencer,
e votar no Bolsonaro, que seria, como que eu posso dizer, recuperar o sentimento da direita no Brasil, que já estava há muito tempo adormecido. E foi nesse momento também que eu estava pesquisando os vídeos do Enéas que eu passei a cantada para Camila, né, quando eu conheci ela. Cara, que show de bola. Interessantíssima essa história de assim, a forma como você foi conduzido. Isso que eu falo, gente. O amor é uma coisa sensacional, né? Ele transforma vidas, transforma inclusive pensamentos ideológicos políticos. Camila, um abraço pra você, viu? Muito obrigado por ter doutrinado o rapaz aqui. Olha só a preciosidade que você trouxe pra direita, você entendeu? Se deixasse ele lá meio que de centrão, entendeu? O que poderia ter acontecido? A gente não sabe, né? Então, parabéns, grande abraço, você trouxe pra gente aí uma figuraça. E obrigado também, doutor Enéas, onde o senhor estiver, que eu devo ao senhor ter conquistado a Camila. Cara, ele deve estar muito orgulhoso de você, viu? Mas muito orgulhoso. Porque eu acho que nem ele pensou que essa. Porque isso nasceu foi numa fala dele sobre o Lula, não é isso? É isso. Ele dizendo que esse senhor não tem a menor arrumação cromossomial específica, ou não sei como ele disse. Foi daí que você tirou? Foi aí, ele uma vez no Congresso Nacional, porque o Enéas era uma pessoa de classe, né? Que Sim. é uma pessoa com um vernáculo, com um vocabulário muito evoluído. Ah, E ele sim. não queria chamar o presidente De Lula burro. de literalmente de burro. É. Então ele falou que o Lula não tinha o mínimo de arrumação Intracromossomial. cromossomial específico para dirigir a nação. Cara. Aí eu conheci a Camila, eu falei assim com ela. Tinha que ter uma coisa assim original, né? É. Tinha que chamar a atenção de uma mulher tão espetacular como a Camila. Aí eu falei com ela assim: é nítido que você tem um fenótipo lindo, né? Fenótipo na biologia é como Sim, é o fenótipo. é o corpo, é o né? A externo. aparência, o externo. É nítido que você tem um fenótipo lindo, mas eu quero saber se você tem arrumação intracromossomial específica. Caraca, velho. Olha essa aí. Eu achava que eu sabia, que eu conhecia de cantada, mano. Conheço não. Depois dessa eu percebi que eu não conheço nada. Mas e aí, continua. Vamos. Aí nessa época, eu estava prestes a formar em meteorologia, mas eu já não estava assim gostando muito do curso mais, porque apesar de ser uma ciência linda, estudar o tempo, né? É uma coisa muito abstrata e que eu via que é assim, uma coisa que não é palpável. Eu Sim. estudava muito cálculo matemático, programas, né, programação para poder prever o tempo, mas era uma coisa que você não consegue visualizar, que você consegue pegar e também que não ajuda as pessoas efetivamente, transforma a vida das pessoas efetivamente. Então, faltando 2 períodos para concluir o curso, eu comecei a estudar para entrar no curso de medicina. Porque eu vejo que a medicina é, assim, uma profissão que a pessoa tem a condição de influenciar e ajudar as pessoas de uma forma mais efetiva, de uma forma mais direta. Então, nessa época, eu larguei o curso de medicina, voltei para larguei o curso de meteorologia, Meteorologia. voltei para Divinópolis e comecei a estudar para o vestibular de medicina. Porque hoje em dia o curso de medicina é cerca de R$ 12.000 a mensalidade do curso de medicina, e Caramba. eu não tenho essa condição, né? Minha família não tem essa condição de pagar esse curso para mim. Então eu tive que estudar durante 3 anos Uhum. para poder cursar o vestibular de medicina e conseguir minha bolsa de 100%. E hoje eu estou no 5º período de medicina. Que ótimo. E já sabe mais ou menos para que especialidade que você vai arrumar ou ainda não? Ainda não, estou descobrindo aos poucos. É, né? É, Normal, quinto período, você vê, nós estamos falando de 2 anos e meio, não é isso? É, isso, 2 anos e meio de faculdade. isso. Mais 2 anos e meio pra você decidir ainda. Não, são 6 anos de É curso. verdade. Nossa, é verdade. É 6 anos, né? 6 Putz. anos de curso. Então Então, tem o 3 caminho é anos e bom. meio ainda. Tem, 3 anos. isso. Caraca. É chão, hein? Enfim, mas vamos lá. Aí me conta, beleza. Você acabou que no final das contas você votou em quem? No Ciro ou no Bolsonaro? No Bolsonaro, a Camila conseguiu me Camila conseguiu convencer. te convencer, tá vendo? Um voto a mais pro capitão. Beleza, conta. A partir daí, beleza, votou em 2018 no Bolsonaro. Como é que você começou a ter a ideia de fazer esses vídeos? Quer dizer, porque você é muito, sinceramente falando, já falei isso para várias pessoas, você é muito fora da curva nos seus vídeos. É um negócio assim extremamente foda mesmo, não tem outra palavra, porque você traz muito conteúdo, mas de uma forma extremamente bem humorada
E, cara, a gente fica quase com pena das pessoas que você tá comentando, vamos dizer assim, né? Mas como é que deu a ideia de fazer vídeo e virar influencer? Essa ideia também surgiu, por incrível que pareça, da Camila. Nossa senhora. A Camila é um anjo na minha vida, né? Tô percebendo. Eu já, Vai assim, dar muito corte bacana. Eu tô pensando isso aqui agora, cara. Vai dar muito corte legal, viu, João? Mas assim, pra gente mandar pra esse pessoal de. Como é que fala? De programas assim de. é, românticos mesmo, sabe? Casais que se encontram. Vai ter muito corte louco. Mas vai, continua. foi em 2022, no início de 2022, a gente estava vendo o acirramento da polarização política no Brasil. A Camila chegou para mim e falou assim: Você gosta tanto de política, você fala bem, você gosta de estudar a respeito disso, de pesquisar, por que que você não auxilia nessa eleição, tentando pelo menos converter algumas pessoas pro lado de cá, né? Que tá uma polarização tão acirrada. E eu acho que as pessoas do lado de lá, do lado da esquerda, são mais de esquerda, nem é assim por maldade, é mais por falta de informação. A maioria das pessoas são vítimas, né? Da engenharia social, da doutrinação ideológica dessa turma. Isso acontece Por mesmo. que Isso é você fato. não cria uma página para trazer informações concretas, trazer a verdade para as pessoas? Aí eu, a gente pode criar, mas qual o nome? Ela falou assim, já que a gente é de Divinópolis, coloca Divina Direita. Foi o primeiro nome da minha página, Divina Direita. E aí eu criei a página, mas eu não gravava vídeos falando a respeito de política. Eu postava mais as coisas das outras pessoas e às vezes postava uns textos. Eu gosto de escrever também. Aham. Eu postava uns textos nessa página. Aí chegou a época da pandemia e começou aquela discussão a respeito de passaporte vacinal. Ah, tá. E aqui em Divinópolis, o presidente da Câmara na época, o Eduardo Print Júnior, ele instaurou o passaporte vacinal para poder entrar na Câmara. E o pessoal mais da direita aqui da cidade ficou assim muito revoltado com essa Sim. situação, mas ninguém teve coragem de gravar um vídeo falando nada a respeito, porque na época tinha um decreto do governador Romeu Zema proibindo o passaporte vacinal em Minas Gerais, e o Eduardo Print Júnior passou por cima desse decreto e falou que para entrar na Câmara Municipal tinha que ter esse passaporte vacinal. Então, aí foi a primeira vez que eu dei minha cara a tapa mesmo, gravei um vídeo de eu falando a respeito de um assunto de política e peguei a lei, o decreto que o governador Romeu Zema tinha feito, apresentei para as pessoas e falei que a atitude do Eduardo Print Júnior era uma atitude de um ditador que queria que a população não ficasse ciente do que seria votado na semana seguinte Hum. na Câmara Municipal de Divinópolis. Eu não lembro direito o que era muito bem, era a aprovação de algum orçamento da cidade e ele não queria que a população participasse. E aí eu lancei esse vídeo, ele deu uma repercussão boa. Foi a primeira vez que a população de Divinópolis me conheceu. E eu também teve uma reação no meio político, né? Porque o Eduardo Print Júnior foi numa rádio na época, me chamou de vagabundo, de canalha. Falou, aquele cidadão com sobrenome de planeta, aquele canalha, tá inventando mentira a respeito da minha pessoa e tal. E hoje a gente vê, né? Onde ele tá e onde eu estou. Sim, Quem que realmente é o canalha, o vagabundo. com certeza. Ah, a justiça tarda, mas não. A justiça tarda, mas não falha. Tá, mas e aí? Continua. Exatamente. Aí, esse foi o primeiro vídeo que eu gravei. E a partir desse momento eu comecei a falar mais das questões políticas aqui de Divinópolis, mas a minha página, ela cresceu mesmo, explodiu, eh, falando da política nacional, a Aham. respeito da política nacional. Na campanha de 2022, eu gravei um vídeo falando a respeito do Nordeste e o Bolsonaro compartilhou esse vídeo meu na página dele. Então, Ah, que interessante. ele já compartilhou 3 vídeos meus. Então, nesse momento que ele compartilhou esse vídeo, de eu falando a respeito do Nordeste, das mazelas do Nordeste, o porquê que existe essas mazelas no Nordeste, que a culpa é justamente do PT que governa o Nordeste há mais de 20 anos, ele compartilhando na página dele, minha página deu um boom, assim, em, em uma semana eu ganhei mais de 10 mil seguidores com esse vídeo. Entendi, Então aí que começou a despontar mais a minha página, a ter um alcance maior, entendi. falando a respeito da política nacional. Interessante.
E, bom, o Bolsonaro ele te segue, então. Não, por incrível que pareça, não. Não, mas Não me como, segue. como é que chegou o vídeo nele? Como é que será que você Não conseguiu pegar sei. essa informação? A primeira pessoa que compartilhou esse vídeo foi a Carla Zambelli. Ah, Ele tá. deve ter pegado da página da Carla Zambelli. Entendi, entendi. Bacana. Porra, que interessante, hein, Arthur? Ah, mas aí quando você pegou gosto, aí o negócio pegou no breu mesmo, né? Porque hoje você faz isso com uma fluência, com mais facilidade que a gente tem pra falar. A sensação que a gente tem é isso. Você grava os vídeos assim, de uma forma extremamente espontânea, divertida, né? E muito contundente, né? Tem. É aquela história que a prática leva à perfeição, né? Os primeiros vídeos que eu gravei não ficaram muito legais, não, sabe? Eu tenho até um pouquinho de vergonha alheia de reassisti-los hoje, mas aos poucos, né? A gente vai treinando, pegando o jeito que se faz. Eu também roteirizo os vídeos, eu não falo de cabeça, né? Porque é muita informação que eu passo nos vídeos. E hoje em dia, como as pessoas querem informações rápidas, eu não tenho condição de ficar ali 15, 20 minutos discorrendo sobre um assunto. Então, como eu tenho que condensar as informações, e são muitas informações em 1 minuto e meio, 2 minutos, eu roteirizo os vídeos e edito eles. Por isso que eles ficam tão dinâmicos, né? E eu procuro, assim, trazer um toque de humor para conquistar as pessoas, porque as pessoas não gostam de uma mensagem muito engomadinha, né? Não, não gosto. A galera gosta de uma forma de falar mais divertida. Então, por isso que eu dou esse toque de humor ao vídeo, para alcançar mais as pessoas. Excelente, cara, fica muito bom, sinceramente. Fica muito massa. Vou te contratar para fazer as edições dos cortes do Divipod também. Pô, cara, interessante, Arthur. E aí, agora conta, cara. Hoje vamos falar, senão a gente acaba esquecendo. Hoje, dia 8 de janeiro. E, gente, a gente não combinou de gravar hoje porque seria 8 de janeiro, não. Semana passada eu cheguei de São Paulo. Falei, Arthur, vamos gravar? Vamos. Quando você pode? Ah, posso quarta-feira da semana que vem. Não tinha feito a conta que era 8 de janeiro. Mas calhou de ser hoje, um dia muito importante, né? Dona Rosa, minha mãe, até lá no grupo, ela pergunta lá para ele o que vocês podem dar de ideia para de alguma maneira a gente dar algum conforto para as famílias das vítimas, né, do que aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado. Você que é tão atuante, como é que você faz a avaliação do que aconteceu e do que a situação atual que a gente está em relação a isso? O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, primeiramente, eu vejo que o que aconteceu naquele fatídico dia, que é um dia que marcou a história do Brasil, né? É, Foi um ato de vandalismo por parte de algumas pessoas, que a gente não pode tirar o peso disso também, né? Que Sim, não é uma coisa real. correta Real. vandalizar uns 100% de símbolos acordo. nacionais, né? 100% de acordo. Mas eu também vejo que muita gente que foi presa por causa daquilo são pessoas inocentes, que não quebraram nada e que estavam ali, vamos dizer assim, no lugar errado na hora errada. Real. E eu vejo também que a nossa justiça, hoje, ela tem 2 pesos, 2 medidas diferentes para situações semelhantes. Porque durante a história do nosso país, até não muito distante, o pessoal da esquerda também fizeram isso, né? Por Várias exemplo, vezes. quando a Dilma sofreu impeachment em 2015, 2016, eles foram lá e depedraram os ministérios, literalmente botaram fogo no Congresso, Sim. e ninguém foi preso. A imprensa não fez todo esse movimento de acusar as pessoas de terrorista, de golpistas. Então eu vejo que assim, é desproporcional o que a nossa justiça está fazendo com pessoas que a gente acredita. Porque eu não acredito, por exemplo, com uma senhora com uma Bíblia debaixo do braço, a gente pode dizer que é uma pessoa terrorista. Pois é. Muita gente de Divinópolis, pessoas daqui de Divinópolis que a gente conhece, que tem uma história de vida, de uma índole ilibada, foram para lá para se manifestar pacificamente e foram presas também, Sim. utilizam tornozeleira eletrônica. Como é que eu vou dizer que essas pessoas são terroristas? Não tem condição. Então eu vejo nesse sentido, assim, que eu acho que é mais uma questão política do que uma justiça justa mesmo, o que aconteceu com essas pessoas. E eu vejo que o caminho, assim, de conforto para essas pessoas é a gente incentivar quem pode fazer alguma coisa.
Porque a população em si está de mãos amarradas, porque toda essa situação com essas prisões que aconteceram deixaram a população amedrontada, acuada, então as pessoas estão com medo de se manifestar. E quem tem o poder na mão para fazer alguma coisa é justamente o nosso Congresso, né? Os nossos senadores, que têm o poder de pautar, por exemplo, O impeachment o do impeachment Alexandre. de alguns ministros. É, verdade. Só que hoje a gente chegou numa situação também que existe assim uma troca de favores, porque quem julga os senadores são os próprios ministros do STF, e quem tem o poder de fazer o impeachment dos ministros do São os STF são os senadores. Então, Real. é um na mão do outro. Eu sinceramente, assim, eu vejo como uma saída só uma intervenção divina para a situação do nosso país. Ou então o tempo ele muda muitas coisas, né? É, Muitas situações. É assim, o que eu vejo? Primeiro que eu concordo 100% com essa sua análise em relação ao dia 8 de janeiro do ano passado. E o que eu acho que é importante de deixar aí um fio de esperança mesmo para as pessoas é o seguinte: mal ou bem, quando a gente caiu de novo na mão do PT, muita gente dizia que a gente ia virar uma Venezuela, que a gente ia virar uma Argentina. O próprio Paulo Guedes chegou a falar que a gente viraria uma Argentina em 6 meses e uma Venezuela em 1 ano. Não foi o que aconteceu. O Brasil ele é muito grande, é muito complexo. Existe sim um pessoal de direita, de centro-direita muito atuante e firme no Congresso. Então, assim, a gente tem aqui, né, o senador Cleitinho, uma pessoa com que fala certeza, bastante a respeito com disso. certeza, com certeza. Então, a mensagem de esperança que eu acho que é importante deixar é o seguinte: sim, a gente vive um momento muito difícil. Você tem aí um conchavo desses dois poderes, né? Só que as coisas mudam. As pessoas, por N motivos, às vezes elas deixam de ocupar os cargos que elas estão ocupando. Então, e outra, o Brasil ele vai também inventando formas porque a prática, na prática é o seguinte: o que deveria ser uma catástrofe a ponto de transformar o Brasil numa Venezuela se mostrou que não foi tanto assim. Então a gente realmente hoje está ruim, inflação alta, dólar disparado, excesso de gasto público, problemas que todo mundo sabe. Só que o país está muito longe de virar uma ditadura igual a Venezuela. Entendeu? Não vai acontecer. Então o que a gente tem que ter é muita paciência e persistência. Continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Primeira coisa, falar sobre o assunto. Exatamente. Isso é o mais importante. Não entrar nessa de ter medo, de represália. O risco existe? Existe. Como existe o risco de você ser assaltado na rua. Então, claro, o ideal é realmente ter alguma cautela, mas a gente não pode se amedrontar. A gente tem que continuar falando a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Isso é o principal. E aí, aos poucos, eu acho que o Brasil ele vai entrando nos eixos. Né? As coisas são pendulares, quer dizer, a gente sempre teve durante a história do país um governo mais de esquerda, de centro-esquerda, quando muito, né? Quando o PSDB chegou ao poder com o Fernando Henrique, mas sempre mais para a esquerda. Deu aquela guinada para a direita em 2018 com o Bolsonaro. Voltou para a esquerda. Uma das teses que existem, da qual eu sou bastante simpático, é de que talvez seja o momento de uma terceira via. Entendeu? E aí, a partir daí, primeiro que para com esse problema de se polarizar, fica a gente falando mal dos esquerdistas, os esquerdistas falando mal da gente. Não é isso? A gente xingando eles de comunistas, eles xingando a gente de fascista. Uma terceira via, você vai pegar pessoas, não todas, de um lado e de outro, que pensem mais ou menos parecido, e você tira esse viés de time de futebol. Então, é uma das hipóteses. Entendeu? É uma das hipóteses. Aliás, eu sou bastante simpático a essa hipótese. Então, só para concluir, aí você continua. Eu acho que o Brasil dá certo, sim. Se a gente tiver um pouquinho de paciência, a gente vai chegar lá e vai sair dessa situação difícil. É por aí. Eu vejo assim, Daniel, que é como o Olavo de Carvalho falava também. A presidência da República não é um sinal de poder.
Ela é a cereja do bolo. É. O Bolsonaro chegou à presidência da República, mas a direita nunca chegou ao poder no Brasil. Porque o projeto da esquerda, se tem uma coisa que eles são virtuosos, é na paciência deles. Exatamente. É um projeto de muitos anos. O Lula já disse isso na década de 80, que para implantar, tem ele dizendo isso com todas as letras e as pessoas ainda duvidam que ele seja um comunista. Ele falando que o projeto comunista no Brasil é um projeto de décadas, de 40, 50 anos, nos moldes que a cabeça do brasileiro aguenta. Então, não é um projeto de tipo assim, no dia número 1, cheguei no poder e implantei uma ditadura comunista no Brasil. Não é assim. Eles foram se infiltrando nas universidades federais, eles foram se infiltrando no nosso judiciário, nas nossas instituições, nas escolas, foram se infiltrando nas redações dos jornais. Sim. E quando a gente viu, já estava... Classe artística. Já estava tudo dominado por essa ideologia. E quem controla essas instituições são as pessoas que detêm o poder e que controlam o povo. Sim. Então, eu vejo assim que a direita não chegou no poder no Brasil. O Bolsonaro acordou uma direita que estava adormecida. Levantou muitas pessoas. Nicolas Ferreira... Nós tivemos, sim, cara. Isso aí é a prova de que tá bom. A direita ela não se consolidou. Mas ela teve que ficou provado. O Bolsonaro, ele provou, ele quebrou vários paradigmas por ser alguém de direita. A primeira delas, o primeiro paradigma que, assim, antes do Bolsonaro, a gente imaginou que era impossível, que é o seguinte, era governar sem roubar. A gente tinha uma sensação de que não tem jeito, qualquer um que for para lá vai acabar tendo desvio de conduta. Não, ele provou que não. O que acharam até hoje contra o Bolsonaro? A joia que ele não devolveu, que ele ganhou de presente, o que mais? Importunou baleia, sabe? Cartão de vacina. Cartão de vacina. Porra, foi isso que acharam de desvios do Bolsonaro. Comparando com o Petrolão e com... Esquece, para. Então, ou seja, cara, provou. Então, por que eu acho que assim, o Bolsonaro ele tem uma importância que a história vai mostrar. Ele provou na prática que é possível fazer política com honestidade. Antes do Bolsonaro, nenhum presidente tinha deixado essa mensagem de forma tão categórica, entendeu? Então, quando a gente fala de direita, é mais para simplificar e sintetizar uma gama grande de pensamentos e de valores, não é isso? Então a gente simplifica dizendo que é direita. Agora, por que a direita realmente passou pelo poder, na minha visão, e deixou muito forte uma marca, e que agora, nas próximas gerações, com alguns desdobramentos, você tem outras pessoas surgindo, né? A direita, ela não tem dono, porque a direita, na verdade, é uma base de princípios de vida. É o conservadorismo que começou lá na Inglaterra, com Edmund Burke. O que a gente chama de hoje de direita aqui, para contrapor a esquerda, que é a que pensa diferente, no fundo, é um sistema de crenças e valores e princípios que sempre existiu, né, na política, né? Propriedade privada, família tradicional, liberalismo, protecionismo na verdade, o antiprotecionismo, liberalismo empresarial, né? Você incentivar a criação de emprego, diminuir a máquina estatal, enxugar gasto. Isso é antigo, isso não é recente. Só que foi só com o Bolsonaro que a gente despertou e falou, não, realmente é possível sim isso acontecer. E a partir daí, cara, aí sim, veio essa safra sensacional. Nicolas Ferreira, Cleitinho, e vários políticos das antigas também, que a gente tem que dar crédito, que entraram também nessa onda e abraçaram a camisa, certo? Eu vejo que a direita, não é que ela não chegou ao poder, ela ainda não aparelhou a máquina, mas ela chegou e vai voltar. Só que... Ainda mais com a eleição do Trump nos Estados Unidos. Né? Olha aí, ó, tá aí uma prova. Ele saiu e voltou. Saiu, entrou um governo de esquerda e agora voltou à direita. Milei agora na Argentina também. Agora, realmente, o que a direita vai ralar ainda, e aí é processo longo, é para fazer um contraponto para esse aparelhamento. Entendeu? Para esse aparelhamento. Se a gente não tivesse chegado ao poder, a gente não teria, o Bolsonaro ele não teria conseguido mostrar tanta coisa que ele mostrou. O poder ele teve na mão.
Só que, cara, um poder também tem esse outro lado. A prova de que realmente não existiu, a prova de que a gente deve caminhar de novo para viver numa democracia é justamente essa alternância, entendeu? Agora, eu diferencio muito. Eu estou escrevendo um livro sobre política e eu diferencio muito essas questões. Uma coisa é poder político, outra coisa é aparelhamento ideológico. São coisas completamente diferentes. O poder político, ele pode sim mudar de mão em mão a cada eleição. O aparelhamento ideológico, aí sim, é um trabalho de décadas. Então você vai ter, por mais que a gente tenha uma militância de esquerda, e essa militância ela vai continuar durante muitos anos, a gente não pode confundir isso com o governo de esquerda. Essa militância ela vai existir porque ela é um aparelhamento ideológico bem tramado por décadas. Ela vai existir. Mas o poder vai se alternar, independentemente dessa militância. Nós não vimos, você acabou de falar do Trump. Javier Milei, você entendeu? Então o poder ele vai mudar de mão. É uma questão de tempo. Muito antes, a meu ver, da gente conseguir reverter esse aparelhamento de esquerda. Muito antes. Nós vamos ter de novo o poder. E vamos perder de novo o poder. E vamos ter de novo o poder. É só estudar a história. Por que o Brasil ia ser diferente? Então agora... Aquela velha política do café com leite. Entendeu? Então, enfim... Mas vamos aí, meu velho. Vou parar de falar aqui. Hoje eu falei demais, cara. Deve ficar por causa do dia 8 de janeiro. Eu vejo assim, até eu me dediquei tanto à política municipal nessas eleições recentemente, porque eu vejo que a nossa principal arma nem é se preocupar muito com a política a nível nacional assim. A gente tem que se preocupar mais aqui com o quintal da nossa casa, com Divinópolis, onde realmente a vida das pessoas acontece. A gente vive no município. A gente não vive no estado, nem na União. A gente vive no município. Exatamente. A gente vive no município. E foi isso que a esquerda fez. Eles foram para a base, né? Eles foram para o município, eles foram para as igrejas, para os conselhos tutelares, para a Câmara dos Vereadores, para as prefeituras, para depois poder, assim, pegar a cereja do bolo, que é a presidência da República. Eles foram se infiltrando. Então a gente tem que fazer, digamos, a engenharia reversa. Pegar pessoas, levantar pessoas de direita. Eu acho que até o DivPod é, assim, uma coisa muito importante para Divinópolis, porque dá voz para pessoas novas na direita. Sim. Dá visibilidade para as pessoas novas na direita. Então, por isso que eu digo que essa eleição municipal que teve, até a próxima também, serão, assim, um divisor de águas na história do Brasil, porque é a primeira vez que a direita está fortalecida realmente. Sim. E, assim, a primeira vez que candidatos que realmente entendem o que é a direita, se posicionam como direita, se candidataram para prefeituras, se candidataram para vereador. Sim. E é por isso que eu vejo a importância que foi essa eleição municipal, no sentido que a gente tinha uma candidata mais à direita e um candidato mais à direita e uma candidata mais à esquerda, nesse sentido de ser um divisor de águas na história de Divinópolis, e porque eu também me empenhei tanto para ajudar as pessoas de direita, porque a gente vai conseguir arrumar o nosso país só se a gente fazer o dever de casa, que é arrumar o nosso quintal, arrumar Divinópolis. E nesse sentido foi que eu dei até uma parada de falar a respeito da política nacional, porque eu, assim, tinha uma puxada de consciência de o meu papel ser influenciar mais as pessoas de Divinópolis, criar uma verdadeira direita em Divinópolis, para a gente dar nossa parcela de contribuição, para a gente realmente conseguir mudar o futuro do nosso país para melhor. Excelente, é isso mesmo. Aí só ilustrando isso que você está falando, o que eu acho que foi a grande virada de chave em Divinópolis? Porque ficou provado, e aí pelo Gleidson, não tem por que a gente dourar a pílula e dizer diferente, ficou provado pelo Gleidson que um governo, uma gestão de direita, ela atende sim os interesses do povo. Exatamente. Antes do Gleidson, aqui em Divinópolis, o povo sempre votava na esquerda. Por quê? Porque era, em tese, e na prática também, a ideologia que melhor os representava.
Não é isso? Eles sequestraram a pauta social, né? Sequestraram a pauta social e a direita e a centro-direita nunca se esforçou para poder recuperar essa pauta social. E aí, com o case dos Azevedo, né? Cleitinho, Eduardo e Gleidson, cara, pensa, numa cidade igual Divinópolis, que você tem assim, a importância do povo, ela é fundamental. Quem ganha eleição em Divinópolis é o povão. Entendeu? Só olhar número. Você vê, e a surra, maior votação histórica da cidade, que foi eleger justamente quem? Um prefeito de direita. Entendeu? Exatamente. Com aceitação popular assim absurda. Então, o grande legado, a grande virada de chave, e aí serve para todo mundo que estiver começando agora na política. Olha para o povo, defenda pautas de interesse do povo. Quem fizer isso, não importa que partido for, que ideologia for, essa pessoa ela sempre vai sair na frente de todo mundo. É meio óbvio, mas ninguém fazia, só a esquerda. Entendeu? Só a esquerda. Você falou, sequestrar a pauta. Como é que você falou? Sequestrar a pauta social. Pauta social. Pois é, não. Olha pro social. Defende o povo. Eu sou um profundo admirador do Gleidson, do Cleitinho, do Eduardo. Eles, para mim, são meus professores nesse sentido, assim, da autenticidade, de ser mais do lado do povo. O que eu mais admiro neles, principalmente no Gleidson, é a autenticidade. O que o Gleidson é na frente das câmaras, ele é com a população, ele é comigo, ele é aquilo ali. Sempre sim. E foi, assim, uma coisa que eu vejo que até diferenciou ele da outra candidata. Que a outra candidata, ela tinha uma equipe de marketing por trás dela para suprimir o que ela realmente acredita, né, nas pautas da esquerda. Tanto que eu acho que ela ficou até um pouco com raiva de mim, né, que ela me processou 7 vezes nessas eleições, justamente por mostrar a verdade por trás dela. Porque na frente das câmeras ela chegou até a dizer que era uma pessoa mais de centro-direita, que era uma pessoa que defendia os valores conservadores, mas aí eu fui mostrando aos poucos quais eram, né, as verdadeiras intenções dela e qual que era a ideologia que ela seguia, com que ela se alinhava mais. E o que me cativou no Gleidson, para me apoiar ele explicitamente, que eu fiz uma militância realmente pela eleição do Gleidson, foi justamente a verdade que eu vi nele. Ele não tem uma equipe de marketing por trás dele, ele é aquilo ali. É uma pessoa autêntica, uma pessoa do povo. E essa autenticidade dele toca o coração das pessoas. E por isso deu resultado nas urnas, né? Uma eleição esmagadora, a maior votação da história de Divinópolis, justamente por causa dessa proximidade dele com o povo. Que ele é gente como a gente. Cara, eu tenho muito orgulho de participar da história dos Azevedo e do Gleidson especialmente. Hoje trabalho com ele na diretoria institucional lá do CISV. E é um cara sensacional, com um coração que não cabe dentro do peito, extremamente bem intencionado. E o que ele puder fazer pelo povo, a gente percebe que ele faz. Então, você vê, a fórmula ela é muito simples, cara. É muito simples. Se você juntar autenticidade com boas intenções, voltado para um olhar humano, é muito difícil dar errado. Entendeu? O difícil é as pessoas serem autênticos e ter esse olhar humano mesmo, não é de fachada, é de verdade. Né? Mas, e aí de novo, não interessa se é direita, se é esquerda, direita, quando a gente fala direita, são um conjunto de valores. Né? A gente chama de direita para simplificar, mas é quem defende propriedade privada, quem defende a família tradicional, quem defende, todas as pautas, respeito à religião, entendeu? Quem defende, valores e princípios que sempre existiram. Não tem novidade nisso aí. Inclusive, gente que se diz de esquerda também defende. Aliás, a grande maioria, o povo brasileiro, a grande maioria defende sim a família. Fala da boca para fora, mas não acha bonito sair invadindo o que é dos outros. Grande parte não interessa. Votei no Lula. Mas intimamente o pai da pessoa ensinou para ela que você não deve sair invadindo casa dos outros. Você deve respeitar a propriedade privada, você deve respeitar a opção religiosa dos outros. Entendeu? Mulher não tem que sair deixando cabelo no sovaco aí, fazendo... Porra.
Aprenderam isso sim, cara. Só que aí o que acontece? Como a questão da ideologia ficou muito marcada, as pessoas esquecem, às vezes, desses valores fundamentais e se perdem em narrativas. Mas eu costumo dizer o seguinte: no fundo, a questão de ser de direita ou de esquerda é meramente conjuntural. É conjuntura. Agora, se você falar assim, ó, a pessoa que tem esse valor, não, aí realmente é da pessoa. Tem alguns valores que são da pessoa. Só que às vezes, mesmo tendo esses valores, ela se perde na narrativa e trai esses valores com o voto errado. Eu vejo que a própria esquerda, ela é culpada pelo crescimento da direita no Brasil. Totalmente. Porque é o seguinte, é só você ver o que um esquerdista defende e você é moralmente obrigado a se posicionar diametralmente oposto ao que ele defende. Porque você pega, por exemplo, as pautas da esquerda. Eles não defendem a vida, eles defendem o aborto. Defendem o aborto. Eles não defendem a segurança pública, a valorização dos policiais. O que eles defendem? Os direitos humanos dos pedófilos, dos estupradores. Sim. Eles não defendem o desenvolvimento integral do ser humano, o desenvolvimento moral, intelectual do ser humano, espiritual do ser humano. O que eles defendem? Eles defendem a legalização das drogas, dos entorpecentes que deturpam o caráter da pessoa, né? Eles não defendem a liberdade de expressão, eles defendem a liberdade para quem concorda com eles. Então, todas as pautas da esquerda, se você analisar profundamente, são pautas que são diametralmente opostas do que um cristão, né? Uma sociedade cristã, que a sociedade brasileira ela foi alicerçada, né, nos valores cristãos, são diametralmente opostas a esses valores. Então, a própria esquerda jogou as pessoas para a direita e fez a direita crescer tanto no nosso país. Cara, com certeza. O Bolsonaro, ele só existe por causa do Lula e da Dilma. Não fosse assim uma corrupção e uma inoperância em termos de qualidade de gestão pública tão absurda, tão drástica, dificilmente alguém como o Bolsonaro teria vez. Quem fez o Bolsonaro, para mim, foi o Lula e a Dilma, foi o PT. O PT foi o maior cabo eleitoral do Bolsonaro em 2018. Tem um monte de gente que nem gostava tanto do Bolsonaro, não era fã dele, mas votou porque não queria ver PT nem pintado de ouro mais. Entendeu? Eu sou um cara, particularmente, que... Claro, hoje eu votaria no Bolsonaro. Agora, eu voto para sempre no Bolsonaro? Não. Eu voto para sempre contra o PT? Sim. Se botar qualquer pessoa contra o PT, eu vou votar na pessoa. É muito engraçado. É tipo assim, eu não consigo me admitir, em hipótese qualquer, votar no PT. E juro que eu não falo isso com orgulho. É quase assim, porque eu não gosto de me colocar em situações em que eu não tenho saída. Mas essa é uma das poucas situações na minha vida que eu não tenho saída. Não consigo imaginar alguma situação política que eu vote no PT. Sabe o que é isso? Sim. Então, bom pra quem? Bom pra Bolsonaro. Assim, igual eu, tem milhares de pessoas. Entendeu? Eu não tenho político de estimação. O que eu tenho de estimação é minha consciência de nunca votar no PT. Então, Bolsonaro, Pablo Marçal, Cleitinho, Gustavo Lima. Não interessa. Votaria no Gustavo Lima? Claro. Se tiver entre ele e um petista, eu vou votar no Gustavo Lima. Eu vou votar no Pablo Marçal. Qual a dúvida? Eu vou votar em quem? Em quem tiver chance para ganhar do PT. Eu não quero ser o dono da verdade para dizer o que vai dar certo. Agora eu já tenho certeza do que dá errado. Então eu vou fugir do que dá errado. Entendeu? Igual eu vejo um monte, sabe, Arthur? Muita gente. Muita gente. É tipo assim, a gente sabe que a gente precisa combater. Então, quem que a gente tem que apoiar? A gente tem que apoiar quem tiver mais chance. No fundo é isso, entendeu? Mas é uma visão minha, né? Hoje, dia 8 de janeiro... É exatamente isso. É o que eu disse, que a gente é moralmente obrigado a ser contrário a eles. Principalmente eu, por exemplo, sou uma pessoa cristã. Se eu apoiasse a esquerda, se eu apoiasse o Lula, seria uma espécie de argumento suicida. Que é quando a pessoa defende algo que quer digamos assim, a morte dela. Atentar contra a própria vida. Atentar contra a própria vida. Porque, por exemplo, o Lula é um dos fundadores do Foro de São Paulo. Sim. O Lula coloca a mão no peito numa reunião do Foro de São Paulo e canta junto com
com a nata da esquerda da América Latina, a Internacional Comunista, o hino da Internacional Comunista. Ele diz com orgulho, por exemplo, que ele conseguiu colocar no STF o primeiro ministro genuinamente comunista. E se a gente for estudar história, em todos os países comunistas, os cristãos foram perseguidos, foram mortos. Na China, de Mao Tse-tung, no Camboja, do Pol Pot, na Rússia, do Stalin, na União Soviética do Stalin, os cristãos foram perseguidos, inclusive na Rússia do Stalin, na União Soviética do Stalin, o ateísmo era a religião oficial do governo. Verdade. No Manifesto Comunista do Karl Marx e do Friedrich Engels, ele diz explicitamente que para a classe trabalhadora chegar ao poder e exercer a ditadura do proletariado, tem que acabar com a família tradicional, tem que acabar com a religião. Então, como que eu, sendo um cristão, vou defender um candidato que é o porta-voz dessa ideologia que quer a destruição dos próprios cristãos? É um argumento suicida. Então, nesse sentido, eu sou moralmente obrigado a não votar nele, a não concordar com a ideologia de esquerda, e quem tiver do lado ao contrário, eu tenho o dever de apoiar. Aqui, fazendo uma análise rápida da sua história que você contou pra gente aqui hoje. Você, em 2018, estava tendente a votar no Ciro. Depois, no final, acabou votando no Bolsonaro, influenciado pela Camila. Mas o fato é que, olha só, você achou, dentro das opções contra o PT, a que seria mais efetiva. Pensou igualzinho eu pensaria. Entendeu? Então isso que a gente está falando, Arthur, eu acho que assim, é a regra, é o geral de todo mundo, não vou falar nem esquerda e direita, mas todo mundo que acredita realmente na família, que respeita a religião, que é a favor da vida e que é contra as pessoas saírem invadindo casa dos outros, invadindo propriedade privada, sendo contra confisco. Olha o tanto de gente que provavelmente se encaixa. Não estou falando de esquerda ou direita, pessoas. Para onde que a moral dessas pessoas vai apontar? Para qualquer coisa que não seja o PT. Entendeu? Os valores morais, eles são universais, né? E milenares, desde que o mundo é mundo. Exato. Agora, a distinção do que é direita e esquerda é a criação humana. Foi o ser humano que dividiu dessa forma, desde lá da Revolução Francesa, né? Dos jacobinos e girondinos, isso. A direita e a esquerda do parlamento. Exatamente. Mas a direita que, assim, englobou mais essas pautas dos valores morais e a esquerda que refuta, né? Sim. Então, eu vejo, assim, que, por exemplo, ser contrário ao PT, a esquerda, o socialismo, o marxismo cultural, da forma que você disse, não é nem é uma questão política, é uma questão de valores milenares. Tanto é de valor milenar, gente, que olha só, para pensar. Aqui no Brasil a gente chama de direita e esquerda. Nos Estados Unidos são os democratas e os republicanos, que é a mesma coisa. Os republicanos são a direita e os democratas são a esquerda. É exatamente a mesma coisa. Então, por isso que eu digo, essa terminologia de direita e esquerda, isso é importante as pessoas entenderem. Isso é só uma forma de desenhar para as pessoas se orientarem melhor. Mas não é isso que define ninguém. E aí eu defendo muito isso, Arthur. No livro tá muito bem estudado, que é diferenciar posicionamento político, poder político, de posicionamento ideológico. A ideologia não tem nada a ver com a personalidade da pessoa, é impressionante. Eu tenho pessoas na minha família que votam no PT, só que tem os mesmos valores que eu, acreditam no mesmo valor que eu. Você tenta argumentar, a pessoa fica com o zoinho até assim, parece que tá dando tilt no cérebro, sabe? Porque não consegue entender. Só que a lavagem cerebral ideológica, ela é num nível realmente que chega a dar pena às vezes. Eu acho que eles são vítimas. Vários são vítimas, cara. São vítimas, são pessoas inteligentes, estudadas, que tiveram a mesma criação da gente, no fundo acreditam, têm os mesmos valores que a gente, mas não, por algum motivo quase que metafísico, não se rendem, entende? Então, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério e eu faço sempre questão de divulgar esse tipo de informação e de entendimento que eu tenho sobre o assunto. Não julgue ninguém pela ideologia. Julgue as pessoas, se tiver que julgar, pelos princípios dela. Exatamente. Se vota no PT é porque... Não. Não é. Às vezes, infelizmente, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que acredita nos mesmos valores que a gente, só que vota no PT.
Por quê? Porque a ideologia... O brasileiro tem que aprender a defender ideias, não pessoas, né? Não ser, assim, fã de político. Não. Por isso que eu não gosto, por exemplo, dessa alcunha, até a imprensa de Divinópolis tenta julgar isso em cima de mim, que eu sou um bolsonarista. Eu defendo o Bolsonaro, porque do outro lado é justamente o PT, mas o que eu defendo genuinamente são ideias. Sim. Porque se eu dizer que eu sou um bolsonarista, que eu defendo o Bolsonaro, se caso apareça aí, por exemplo, um escândalo de corrupção do Bolsonaro, e eu sou obrigado a defendê-lo cegamente, eu defendo ideias, eu defendo a direita, assim, a direita clássica, das ideias clássicas do conservadorismo, do Edmund Burke, lá da Inglaterra, que defende esses valores milenares. E o Bolsonaro, ele chegou, ele foi até muito inteligente, porque teve um vácuo de um representante que englobasse essas ideias no Brasil, e ele foi inteligente nesse ponto. O que tinha chegado mais perto foi o Dr. Enéas. Depois não teve mais ninguém pra pegar essa bandeira, entendeu? Exatamente. Isso que eu falo, que o Dr. Enéas foi o melhor presidente que a gente, infelizmente, não teve. Mas fizeram com ele o que fazem com o Bolsonaro hoje em dia, né? Sim. A imprensa não deixou o Dr. Enéas ser eleito. Exatamente. É isso mesmo. E aí, meu amigo? Porra, a prosa hoje foi... Eu imaginei que a gente ia... Ô, João, o que você tá achando, hein, João? Faz um joinha. Tá bom, tá bom demais. Não cabo não, fica tranquilo. A gente tem muito tempo. Se deixar, a gente fica aqui umas 3 semanas seguidas falando. Arthur, mas conta aí então, cara. Me fala sobre os seus projetos. Você tem aspirações políticas igual a Camila ou você vai só ficar, vamos dizer assim, nos bastidores auxiliando a sua musa inspiradora da política? Então, assim, muita gente esse ano que se passou me perguntou por que eu não me candidatei, né? Não me lancei a um cargo político aqui na cidade, no caso, vereador. E eu vejo que eu tenho que ter minha profissão, meu meio de sustento, porque eu não vejo a política como um meio de sustento, eu vejo a política como uma vocação, uma missão de vida. Então, primeiro eu tenho que me formar em medicina, ter o meu ofício, meu meio de sustento, e para não ficar à mercê da política, dependendo da política. Porque eu vejo, por exemplo, se a gente for analisar profundamente, muitos dos políticos que a gente tem até em Divinópolis, alguns vereadores no caso, não tem um ofício, assim, uma formação, uma profissão, um meio de sustento, que, por exemplo, se você tirar o cargo político deles, será que eles vão conseguir manter o mesmo padrão de vida que eles têm? Mais difícil. Então eu vejo assim que muitos deles não estão na política por amor ao próximo ou por uma vocação, por querer ajudar o próximo, sim por amor ao poder e ao dinheiro. Então eu não me lancei a candidato esse ano, apesar de ter tido muitos pedidos, inclusive o Gleidson pediu para me candidatar, disse até que eu seria o candidato mais votado da história de Divinópolis por causa do meu alcance. É verdade. E é verdade. Mas eu tenho esse pensamento. Eu tenho esse pensamento da política ser uma vocação. Então, depois que eu formar, ter meu meio de sustento, eu vejo o que eu faço. De exercer um cargo político com mais efetividade, né? Ajudar as pessoas com mais efetividade. Então, a Camila, como a Camila já tem a vida dela pronta, já é formada, a Camila... sim, trabalha. A Camila, por exemplo, se ela tiver na vida política ou não tiver na vida política, o padrão de vida dela continua o mesmo, ela não depende da política, porque é uma pessoa muito respeitada na profissão dela. A Camila, ela é bioquímica, microbiologista, tem MBA em Ciências Políticas, Administração Pública, ela é licenciada em Matemática, tem uma empresa que ela presta consultorias para o Brasil inteiro, até para o exterior. Então a política para ela é uma vocação. E foi um pedido meu ela entrar na política, já que eu não entraria, ela se lançar candidata. E fiquei bem feliz com a receptividade das pessoas e com o resultado que ela foi muito bem. Obteve. Inclusive, se ela continuar, tem chance dela não entrar na próxima, não. Tá muito forte. E ela tem umas características que realmente você não vê, aqui em Divinópolis, pelo menos, você não tem pessoas com esse tipo de perfil. Pessoa extremamente bem preparada, inteligente, bem intencionada, entendeu? A única candidata dentre os mais de 200 candidatos que apresentou um projeto de lei, um projeto
de mandato, de mandato completo para a cidade, com mais de 30 projetos de leis Sim. já redigidos, Sim. prontos para ser protocolado no primeiro dia de mandato dela. Sim. É. Não, quem que faz? Ninguém tem nem condição de fazer isso aqui em Divinópolis ainda, entendeu? Então por isso que eu falo, é uma questão de tempo e o pessoal vai perceber isso. Não tem como ela não entrar na próxima, cara. Bateu muito na trave, muito mesmo. Aí tem que ver um partido bacana que ajude, né? Que é importante, você sabe. E também, ela também foi Teve candidato com mais de 2.000 votos aqui que ficou de fora. Tava no partido real. Ficou de fora. E com um detalhe, a Camila não utilizou nem um centavo do fundo eleitoral. Pois é. A Camila não saiu na rua para fazer campanha um dia. As pessoas que votaram nela foi que realmente acreditou nos projetos dela, que leram o plano de mandato dela, que acreditaram nas ideias dela. Ela teve 1.007 votos, uma pessoa que ninguém conhecia aqui em Divinópolis, que não tinha mídia, e que chegou a esse alcance todo. E eu vejo também que a política hoje, principalmente municipal, está muito refém das verbas parlamentares. Real. Porque os políticos que já estão lá, eles têm uma arma muito poderosa, que é a verba parlamentar, que é uma moeda de barganha, uma moeda de troca. Eu vejo assim que é o voto de cabresto moderno, né? Sim. A compra de votos moderna, porque o político vai ali, que é o dinheiro do próprio povo, né? Ele se apropria daquele dinheiro como se fosse uma verba que ele estivesse entregando, fazendo uma caridade para o povo, que é uma verba do povo. Vai ali, asfalta uma rua e ganha o voto das pessoas ali, né? E um político novato, como a Camila, não tem essa carta na manga. Não tem essa carta na manga. Real. Então é muito difícil uma pessoa nova entrar na política e quebrar esse paradigma. Tirando assim, por exemplo, um político aqui em Divinópolis, por exemplo, que a gente tem do PT, que usou 110 mil reais do fundo eleitoral, que tinha toda a máquina pública por trás dele para fazer campanha, que tem a tesoureira do PT nacional fazendo campanha para ele, ajudando ele, certo? A Camila não tinha essa força política. Então eu vejo assim que ela foi até milagre de conseguir alcançar tantas pessoas. Concordo 100%, cara. Não foi uma votação. Eu falei isso quando ela veio aqui. Foi muito expressivo e ela tá muito de parabéns, assim. Foi repito, não tem como não entrar na próxima. É um negócio assim que é natural. Entendeu? Vai conversando, fazendo, crescendo cada vez mais em termos assim porque assim, ó, a Camila, ela só precisa ser mais vista. Nada mais do que isso. Exatamente. Tem que fazer mais nada. Só as pessoas. E aí leva um tempo, como realmente é o que você está falando, não está despejando dinheiro nisso. Então leva um tempo, mas as pessoas vão conhecendo, entendeu? Quando eu idealizei o Divipod, uma das coisas. Tanto que eu lembro que eu te mandei, tô lembrando aqui agora, falei, vamos fazer uma. Te mandei pela internet. Pensando em montar um podcast, vamos fazer você e a Camila? Lembra que eu te mandei uma mensagem? Foi pensando principalmente nela, no André. Porque são pessoas que eu vejo assim, que falam, eu penso assim, cara, não tem chance. Se as pessoas conhecerem um pouco mais dessas figuras, não tem como dar errado. Eles vão ter a chance deles, entendeu? Na Câmara. Não tem como. É só questão de tempo para as pessoas conhecerem. E aí eu quis dar essa contribuição montando esse programa e trazendo, você tá vendo aqui. Eu trouxe o Gleidson, que já é prefeito, no resto eu trouxe só a molecada que tá realmente. O Edson Vilela também, não? O segundo? Ah, não, é verdade, o Edson. É verdade. O Edson, eu trouxe o Edson, por quê? Porque eu acho ele muito foda, cara. O que ele fez ali em Carmo do Cajuru, em termos de pensar adiante, é uma coisa que precisa ser replicada. Que é você trazer uma gestão pensando em desenvolvimento municipal. Atrair investidor. O melhor programa social que existe chama-se geração de emprego. E se tem alguém que deu aula sobre geração de emprego, recentemente aqui na região, foi o Edson. Inclusive foi premiado internacionalmente. Foi premiado pela ONU. Entendeu? Se eu não me engano, foi a 5ª cidade com a melhor parceria público-privada do mundo, né? Exatamente. Então aí eu trouxe ele aqui, por estar lá no CISV, então a gente está em muito contato com os prefeitos. Então eu falei, não, vamos botar o Edson lá também. Mas agora eu vou dando prioridade realmente ao pessoal novo, entendeu? A Camila conhece o Edson de muito tempo. Ela falou que ela chegou a trabalhar com ele, né? Ela lá de Cajuru. Trabalhar para ele. O irmão da Camila, inclusive, já foi vereador lá em Cajuru, o Rodrigo. Olha que legal. Mas, eu sou muito... se eu identificar que alguém
não interessa partido, não interessa ideologia, fez algo que eu acho que é relevante para a população, eu vou dar palco para essa pessoa. Entendeu? É o que falta, né, aqui em Divinópolis, porque eu vejo assim que Aqui em Divinópolis a imprensa é 100% militante. 100%. Entendeu? Não adianta. O pessoal compra um lado e fica só trabalhando, martelando aquele Porque lado também recebe dinheiro dos políticos da Claro, esquerda, pô. através das emendas impositivas desses políticos. E eu sofri na pele com essa militância jornalística aqui em Divinópolis, né? né? Porque divulgaram, por exemplo, que eu tinha sido condenado a pagar R$7.000 de indenização para Laís Soares, por causa dos vídeos que eu falei a respeito dela, né? Mas depois também não divulgaram que eu ganhei os 7 processos, que a justiça deu causa ganha para mim nos 7 processos, e ainda o juiz disse que eu não cometi fake news, que tudo que eu disse foi comprovado, tudo que eu disse estava condizente você com a não verdade. pagou nada desses 7 mil, não foi condenado. Não paguei nada, só que a imprensa não divulga, eles só divulgaram que eu fui condenado. Uhum. Mas no recurso que eu entrei e que eu venci esses 7 processos depois, eles não divulgam. Justamente porque eles têm lado. E eu vejo que um dos motivos da minha página crescer tanto aqui em Divinópolis, que nessas eleições municipais, eu cresci ganhei 9 mil seguidores de Divinópolis. Justamente porque o lado da direita não tem voz na cidade, através da imprensa. As pessoas estavam carentes de uma pessoa que falasse, mostrasse, trazesse à tona a verdade dos bastidores políticos da cidade. E eu vejo também que o Divi pode ter um grande futuro por causa disso, para dar voz para essas pessoas. A ideia é 100% essa, meu irmão. É dar voz para essas pessoas de bem que a gente acha que podem somar no fundo é fazer esse contraponto da militância jornalística e trazer as pessoas para vir aqui nesse formato, que é um formato informal, que a gente tem o tempo de falar sério, tem o tempo de fazer uma brincadeira, de fazer uma piada, mas que as pessoas mostram efetivamente quem elas são. A grande vantagem desse modelo do podcast é isso. Não tem muito como a pessoa criar personagem. Porque fica aqui, conversando, sentado na minha frente aqui, 1 hora, não tem jeito, vai mostrar quem é de verdade, entendeu? E aí, de novo, pegando esse gancho, algumas pessoas, a gente só precisa mostrar essas pessoas, elas vão chegar lá. André, Camila, você nem se fala, a hora que quiser. É que você tem a sua estratégia e tá certo. Não, primeiro me formo, tenho minha profissão, não dependo disso, não fico refém de criar um padrão de vida em cima de político. Tá certíssimo, é isso mesmo. A hora que você quiser, qual a chance de dar errado? Nenhuma, entendeu? É muito alcance, muito conhecido, entendeu? E os meninos estão indo nessa linha aí também, principalmente a Camila e o André. Eu vou acabar chamando vou acabar não, certamente vou chamar um pessoal que já está eleito também para poder dar uma voz geral. Claro, gente do bem, né? Que a gente goste, né? Promover uns debates também das pessoas de direita e esquerda. Eu já chamei, inclusive, na verdade é meu primo, que é 100% esquerdista, eu chamei, vamos lá no Divipod comigo, ele amarelou, não vem. Chama os vereadores de esquerda que foi eleito aí para debater comigo aqui. A hora que quiser eu topo. Chama o Vitor, Raquel, vamos debater. Vereador aqui. De esquerda, o amor venceu, vem aqui conversar com a gente. Está feito o convite para qualquer um de vocês. Vem, vocês vão conversar com o Arthur. Eu vou ficar só de mediador. Prometo que vou falar muito pouco e deixar vocês debaterem ideias em altíssimo nível. Está feito o convite. Você de esquerda, pode ser vereador, pode ser deputado. Divinópolis também é berço de uma deputada muito famosa. Lohana. Tá convidada. Né? A menina mais polêmica de Divi City. Vem pra cá, vem conversar com a gente. Eu tenho que agradecer ela me fornece muito conteúdo. Inclusive o vídeo de política municipal meu que teve mais alcance foi desmascarando a Lohana. Aí, ó. Teve 3 milhões de visualização só no Facebook. Muito bem-vinda para vir aqui bater um papo com a gente. Tranquilo. Né? A Laís Soares também, não tem nada contra a Laís Soares. Também não. Eu, pessoalmente, um probleminha lá no CIS, mas já está superado. Vem cá, não tem nada contra a pessoa Laís Soares. Eu tenho contra a ideologia que ela defende. É o que eu falei hoje várias vezes. A gente não pode julgar a pessoa pela ideologia. Você tem que julgar a pessoa pelos princípios e pelo que ela faz. É que, infelizmente, o pessoal, às vezes, e aí na política é isso mesmo, fala algumas coisas que a gente não pode concordar. A gente não vai ficar calado. Né? Mas estão todos convidados.
Só marcar, eu fico de mediador, vocês vão se entender com o Arthur. Imagina se alguém aceita. Mas então, esse meu primo, cara, e é um cara brilhante, viu? Inteligentíssimo, escritor, já tem 3 ou 4 livros publicados. Eu não vou falar o nome dele aqui, ele vai me xingar. Não vou contar pra ninguém que o nome dele é Pedro. Mas não veio, não. Amarelou. Não sei o quê, vamos ver. Não veio. Eles podiam vir, né? Podia. Eu acho que seria interessante, né? Eu também acho. Só tem uma coisa, gente. Não vai ter corte, não vai ter edição. Beleza? Vocês vão ter que estar preparados. Não vai ter assessor falando no ouvidinho também. Não tem teleprompter, não. Anotação é tudo. Chegar aqui e conversar, bater papo. É tudo aqui, ó, na arrumação intracromossomial específica. Então, aí vocês arrumam, faz a arrumação intracromossomial inespecífica de vocês, que é um pouco mais específica. Pior que são pessoas inteligentes, cara. Não bobo, não. Por isso que eu falo, a ideologia Como é que você vai falar que o Lula não é uma pessoa inteligente pra chegar onde chegou? É louco. Pra convencer tanta pessoa. Assim, e um monte de intelectual, escritor de livro da esquerda caviar, um monte. Entendeu? Porra. Cara, Suplicy. No mínimo tem o dom do convencimento e do oratório. Né? No mínimo consegue aplicar as 48 leis do poder do Robert Greene. Exatamente. Não é burro. Não. Burro, primeiro que burro é nós, né? Os caras se aparelharam, montaram esse puta desse que é o que você identificou bem aqui. Aparelharam escola, aparelharam... enfim, aparelharam o país com a ideologia. Eles vão falar que eles são burros? Não, burro fomos nós. Agora nós estamos correndo atrás. Exatamente. Entendeu? Então não é questão de inteligência. É uma questão, cara, que eu ainda não sei qual que é o vírus da ideologia. Porque, tipo assim, são pessoas, às vezes, inteligentes que, no fundo, defendem o mesmo valor que a gente, mas tem uma ideologia completamente louca. Desvirtua tudo isso. Esses políticos que as pessoas pensam que são burros, né? O Lula, essas lideranças de esquerda, essas pessoas são versadas em engenharia social. Eles entendem muito bem como que se controla as massas. É isso aí. Como que faz para convencer as pessoas, para encurtir ideias que eles queiram na cabeça das pessoas. Sim. E conseguem isso através da mídia, que é assim, é um veículo de poder muito forte no país. Aí é mídia e eu acho que é também artistas que são formadores de opinião. Exatamente. São os 2 veículos que eles mais utilizam. Não, e outra também, o tal do professor em sala de aula. Então esse tripé, ó, é a mídia, né, convencional, que perdeu muito espaço para a rede social. Por isso que existe um Arthur Saturnino, por exemplo. Entendeu? Professores e artista. Esse é o tripé de convencimento da esquerda. Exatamente. Imagina, por exemplo... você, Daniel, vai num terapeuta. Isso. Durante um ano lá, o terapeuta na sua cabeça, falando a mesma ideia. Chega uma hora que você acredita naquela ideia. Agora você imagina um ano de mídia falando a ideia desses políticos. Quantas pessoas que eles corrompem a mente. Né? Um professor anos de escola com professor 3 anos de ensino médio. Né? Professor ali na cabeça deles. 4 anos de um curso superior na Universidade Federal. Não tem, por isso que eu digo que essas pessoas da esquerda... não digamos, a elite intelectual, né? As pessoas que votam neles são vítimas. São vítimas, a massa de manobra, são vítimas. Não, e é legal as narrativas, né? Quando eles começam a chamar nós que votavam no Bolsonaro de gado, né? Você já percebeu? Eles acusam a gente só do que eles são. Exatamente. Eles acusam do que eles são. É só a gente ver o estelionato eleitoral que o Lula fez, né? Na época da campanha. Sim. Ele bateu na questão do cartão corporativo do Bolsonaro. Bateu o recorde de utilização do cartão corporativo esse ano de 2024. E agora quer fazer aquele sigilo de 100 anos do cartão corporativo. O sigilo de 100 anos de informações públicas cresceu 8,3% em relação ao governo Bolsonaro. O orçamento secreto, ele dobrou o valor das emendas através do orçamento secreto, que ele tanto bateu no Bolsonaro na época. Esse orçamento secreto, gente, você precisa até explicar, não tem nada de secreto. É que é uma parte do orçamento que o parlamentar ele tem liberdade para poder destinar para onde ele bem entender, dentro se for saúde, educação, etc. Exatamente. Não tem nada de secreto, só que criaram essa narrativa lá para poder, de novo, tentando pegar algo, como o cara não roubou, como o Bolsonaro não roubou, não teve desvio, eles tinham que arrumar a narrativa, né? Pra poder... Não, como assim? Chegou alguém aqui e não roubou? Isso não existe.
Não pode. Entendeu? Tem que ter alguma coisa. Se virem. O que acharam? Não acharam nada, velho. Nada. Agora vão prender o cara porque parece que tem lá uma minuta de um decreto seria do golpe. Entendeu? Não, tornaram ele inelegível. Tornaram ele inelegível. É o seguinte, é aquela questão que eu falei no início da conversa. É o 2 pesos, duas medidas. Porque tornaram ele inelegível por causa de uma reunião que ele fez com embaixadores, onde ele apresentou notícias de jornais que questionavam a integridade das urnas eletrônicas no Brasil. Só que a gente não pode se esquecer que quando a segunda vez que o PT perdeu para o Fernando Henrique Cardoso, o PT também questionou as eleições, certo? Verdade. O Flávio Dino, ministro do STF, tem print de postagem dele no Twitter questionando a integridade das urnas eletrônicas quando ele era governador do Maranhão. Então, e o 2 pesos, 2 medidas? Por que o Bolsonaro está inelegível por questionar as eleições e esses políticos não estão? A gente já sabe, né? É nesse sentido. Então, tem que ter muita paciência, cara. De novo, as pessoas não são imortais. Não é que eu tô torcendo pra ninguém morrer, não. Mas é tipo assim, é a lei da vida. As pessoas acabam, né, não ocupando mais os espaços em que elas ocupam hoje, por qualquer motivo. Né? Tipo isso, assim. Entendedores entenderão. Né? Então, tipo assim, a gente tem que ter muita paciência. Vai chegar uma hora que, de novo, cara, tá aí, olha pro mundo, olha pra Argentina, olha pros Estados Unidos, nós vamos voltar. E aí nós vamos sair de novo. Tem que voltar, né? Poder político não significa aparelhamento. O dia que as pessoas entenderem isso, vai ver o seguinte: a nossa luta pelo aparelhamento é uma luta de anos. Nossa luta para voltar ao poder é agora, em 2026. Entendeu? As pessoas da direita têm que ter mais fé. Mas vai fraudar de novo. Sei lá, velho. Calma. Mas não é porque deu errado uma vez que vai dar errado sempre. Temos que ter fé. Onde a vida há esperança. Né? E assim, a gente tem que pensar o seguinte, né? O Bolsonaro tá inelegível, tudo bem. Mas se a gente for pensar também, o Luiz Inácio estava inelegível, estava preso. Foi solto e ganhou a presidência da República, onde a vida é esperança. Exato. Porque o cara, um ex-presidiário que saqueou os cofres públicos, foi preso com mais de 3.000 evidências contra ele, por 10 juízes diferentes em 3 instâncias, cumpriu 580 dias de prisão, foi solto e ainda chegou na presidência da República. O Bolsonaro está inelegível só porque questionou as urnas eletrônicas. Tem esperança ainda. Verdade. Meu amigo, vamos aí. Vamos encerrar porque, cara, hoje foi bom, hein? Arthur, obrigado por você ter vindo aqui. Fala aí mais alguma coisa, se despede do pessoal, refaça aí o seu chamamento aos políticos de esquerda para vir debater com a gente. Fica à vontade, meu amigo. Foi bom demais. Primeiramente, eu quero agradecer a sua amizade, né? A gente está se conhecendo pessoalmente hoje, mas eu acredito que já é uma amizade que está se construindo. Com certeza, tamo junto. E a oportunidade também, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Gostou? Adorei, cara. Ué, vamos fazer outros. Daqui para melhorar, a prática leva à perfeição, né? Exatamente. Vamos fazer mais. Vamos fazer Com mais. certeza. Vamos convidar alguém aqui. Gostei dessa ideia de chamar alguém da esquerda para vir bater um papo com a gente. Debater. Pode ser uma pessoa da direita também, para me te ajudar a entrevistar a pessoa. Pode também. Demais. Não, vamos fazer. Você vem junto comigo agora, nós vamos fazer uns. Eu estando aqui em Divinópolis, só me chamar. Então me avisa sempre quando você tiver, que aí a gente arruma um motivo pra você vir aqui fazer comigo. Beleza. Beleza? E agradecer ao espaço democrático aqui, né? De você Tamo junto, velho. Ter dado essa oportunidade. E também dizer, assim, para as pessoas, principalmente de Divinópolis, que tenham voz, que tenham coragem. Às vezes a gente pode ficar assim meio intimidado de falar, né, o que precisa ser dito, de falar a nossa opinião, mas se não for a gente ocupando os espaços, serão eles, né? Exatamente. Então, eu desejo assim para as pessoas, nesse ano que está se iniciando, coragem para poder enfrentar os desafios e também coragem para ter voz e defender o que acredita, defender o que é certo, defender esses valores milenares que a gente tanto disse aqui hoje. É isso que eu desejo para todas as pessoas de Divinópolis. Excelente, meu irmão. Toca aqui. Tamo junto, viu? Foi Satisfação. Bom demais. E, cara, realmente vai entrar pra história esse episódio.
Afinal de contas, se eu posso, você pode, se nós pode. Vive pode. Tamo junto, galera. Valeu, família.